Pessoal, semana passada, tá? Eu falei pra vocês que a gente trabalharia uma produção de texto, tá? Então a gente vai construir de acordo com algumas informações aqui o texto, tá? Porque esse texto aqui, ele fala de construirmos na escola coletivamente, tá? Como não estamos na escola, nós vamos construir individualmente, tá? Você vai produzir na sua casa. Você pode pedir ajuda sim para os seus familiares, tá? Para quem estiver disponível auxiliar você nesse momento, tá? E é importante que você use muito a sua criatividade e que você faça a leitura do que você está escrevendo, da sua produção, tá? Então agora eu vou dar as orientações de como iniciar essa história e qual o assunto, porque não é qualquer assunto, é um assunto, né, relacionado ao nosso conteúdo. Então nessa produção do texto, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho de ficção, certo? Então o homem ele sempre quis entender os fenômenos da natureza. E quando ainda não existiam explicações científicas, tá, para muitos deles, ele criou histórias, tá? Como a do texto que a gente viu, Por que o Sol e a Lua foram morar no céu, que vocês conheceram, né, nas aulas anteriores. Então essas histórias elas são muito antigas. E como você pode notar no texto que leu, tá, elas não se basearam em explicações científicas. Mesmo assim, elas continuam a encantar as pessoas. Então, assim como os africanos, os povos indígenas brasileiros também criaram inúmeras histórias desse tipo, que explicam, tá, diferentes fenômenos da natureza, que também e o surgimento de plantas, de animais, tá? Então, nessa aula agora, tá, a gente vai criar uma história, tá, individualmente, tá, como os fenômenos naturais. Então, aqui tem alguns exemplos, tá? Como o som dos trovões, os raios, o arco-íris, tá? Ou a característica de algum animal, o formato da tromba dos elefantes, a imitação da fala humana pelos papagaios, o tamanho do pescoço da girafa. Então, são alguns exemplos para vocês, tá? Tentarem se inspirar. Então, assim, vocês vão criar o texto sempre lembrando, tá? Que quando a gente vai criar uma história, primeiro a gente tem que pensar em algumas, né? Criar algumas ideias antes de sair escrevendo. Então, eu vou determinar um tema. Que tema vai ser esse? Eu vou querer explicar porque que né, de onde vem o arco-íris. Claro que a gente sabe hoje que existe um fenômeno científico para explicar por que acontece o arco-íris, né? Chuva, sol, nasce o arco-íris. Só que antigamente, tá? Eles não tinham essas explicações científicas. Mesma coisa para chuva. Por que a chuva cai do céu? A gente sabe que existe um fenômeno, né? Sim, e tem uma explicação científica. Vocês vão criar algo, tá? Para explicar isso. Algo específico, tá? De uma criação mirabolante, tá? Vocês vão ter ideias para criar isso, ideias incríveis. Então, pensem, reflitam, tá? Sobre qual assunto. Eu quero falar sobre um animal. Pode falar sobre um animal específico, tá? Por que os golfinhos mergulham, tá? Eu vou explicar, tá? Por que acontece esse fenômeno da forma como eu quero, criativo, tá? É uma história que não é científica, vocês não precisam pesquisar por que realmente acontecem esses fatos. Vocês vão criar, certo? Vocês vão inventar uma história que nem o Sol e a Lua. De fato, o Sol e a Lua não foram pro céu porque a água, né, invadiu a casa deles. É uma história de ficção. Assim, vocês também vão criar uma história de ficção para explicar qualquer fenômeno da natureza. Pode ser sobre os raios, trovões, sobre a chuva, arco-íris, tá? A tromba do elefante, o pescoço da girafa, enfim. Vocês vão criar, tá? Lembrando que a história, tá? Ela tem um título, ela tem um nome. Eu posso iniciar no meu caderno deixando 3 linhas para colocar depois o título, tá? Deixo 3 linhas em branco e posso colocar o título por último, tá? Não tem problema. E começar a história. Lembrando, tá? Que a história, ela tem início, tem meio e tem fim. Então, como começa, onde começa, tá? Numa tarde, numa manhã, na floresta, na minha casa, eu estava pensando, eu vi, aconteceu. Vocês vão criar um início, meio, tá? Como se desenrola essa história e o fim, como acaba essa história, certo? Então, início, meio e fim. E lembrando que quando eu começo, eu sempre deixo 2 dedinhos no início, que é um parágrafo. Terminou o parágrafo, ponto final. Comecei outro parágrafo, deixo mais 2 dedinhos no início da linha, tá? Deixo margem, certo? Se tiver fala, uso travessão. Se tiver alguma pergunta, um diálogo, né? Lembrando também, utilizo travessão, uso ponto de interrogação, de exclamação, tá? Uso vírgula para dar pausa na frase,
certo? Então tome esses cuidados e a gente vai apresentar a sua história na próxima aula vivo da semana que vem, certo? Então na próxima quinta-feira a gente vai, não nessa quinta, tá? Que é amanhã, mas na próxima quinta, tá? Nós vamos apresentar para os colegas na primeira semana de setembro, certo? Vamos pensar aí bastante e fazer uma história bem bacana.